E aí pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco hoje, agora e sempre. Vamos continuar os nossos estudos sobre os carbocátions. Em aulas passadas, nós estudamos a ordem decrescente de estabilidade dos carbocátions, isto é, partindo-se do carbocátion mais estável para o carbocátion menos estável. Nós vimos que o carbocátion mais estável é aquele que está ligado a 3 grupos alquilas, uma vez que estes grupos alquilas irão doar os seus elétrons, tornando o carbocátion mais estável e, portanto, menos energético, uma vez que estes elétrons irão atenuar a carga, garantindo, conferindo assim a sua estabilidade, Nesta aula em particular, nós vamos ver alguns exemplos, algumas reações. A reação que forma o carbocátion e a reação que forma o carbânion, tá? Então preste atenção aqui, pessoal. Olha só. Vamos supor que eu tenha o carbono aqui, tá? Esse carbono faz uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra ligação aqui. Vamos supor que este carbono esteja imediatamente ligado, a um átomo qualquer chamado de Z, tá? Então ele está ligado aqui a Z. Tudo bem? Vamos supor que a densidade do carbono seja positiva, tá? Então a densidade é positiva. Por dedução, a densidade do Z só pode ser negativa. Se uma é positiva, a outra tem que ser negativa, não é? Então aqui vai ser uma densidade negativa em que nós representamos por esta letra grega aqui, tá? E aí eu vou propor uma reação de heterólise. Heterólise, pessoal, como o próprio nome sugere, lise é quebra, ruptura. Hetero, diferente, desigual. Como assim? O que é isso? Heterólise ou cisão heterolítica? O que é isso? É quando nós temos uma quebra em que nós temos mais elétrons numa região do que em outra, de maneira diferente, de maneira desigual, certo? O que vai acontecer então? Vocês estão enxergando esta ligação estabelecida entre o carbono e o Z aqui? O que vai acontecer? Se este par de elétrons que está contido nesta ligação se deslocar para o Z, em que nós representamos por uma seta curva, ou como queira, seta curvada, se esse par de elétrons que está subentendido nessa ligação se deslocar para o Z, o que vai acontecer? Nós iremos ter a formação de um carbocátion. Porque olha só, eu vou manter essa estrutura do jeitinho que está aqui, ó, carbono, com uma ligação aqui, outra aqui, tá? E outra aqui, não é, pessoal? O que vai acontecer? Como ele vai perder esse par de elétrons, vai perder elétrons, melhor dizendo, ele vai ficar positivo, porque ele perdeu o elétron, então ele vai ficar positivo aqui, ó. Ele fica positivo. Então isso aqui é o nosso carbocátion, tá? Esse aqui é o nosso carbocátion, tá? Então esse aqui é o nosso carbocátion. Então eu vou formar o carbocátion mais o que, ó? O carbocátion mais... Aí, ó, o par de elétrons não saiu aqui do carbono e veio para o Z? Então vai ter o par de elétrons aqui, ó, com o Z, contido no Z. E claro, como ele recebeu o par de elétrons, ele vai assumir uma carga negativa. Então aqui, ó, a carga vai ser negativa, tá? Então nós formamos um carbocátion. Agora vamos ver a reação de formação do carbânion. Olha só, pessoal, é muito parecido. Ó, vamos supor que eu tenho aqui o carbono, tá? Com uma ligação aqui, outra aqui, outra aqui,
E esse mesmo carbono está ligado a um átomo Z. Então ele está ligado a um átomo aqui que eu vou chamar de Z. Vamos supor que neste caso em particular, o carbono assuma uma densidade negativa. Aqui a densidade era positiva. Neste outro caso, nós estamos supondo que a densidade seja negativa. Então aqui neste caso, a densidade é negativa. Bom, por dedução, se isso aqui é negativo, né, se o carbono apresenta uma densidade negativa, então, por conseguinte, o Z vai assumir uma densidade positiva, tá? Eu vou propor novamente uma heterólise. Então, eu vou propor novamente uma heterólise, tá? Só que, ao invés de, né, eu pegar a seta em direção ao Z, eu vou colocá-la em direção ao carbono, certo? Eu vou colocá-la em direção ao carbono. O que vai acontecer, pessoal? Então, estão vendo esta ligação estabelecida entre o carbono e o Z? Aqui vocês concordam comigo que eu tenho um par de elétrons? Então, esse par de elétrons vai se deslocar para o C, para o carbono. Com isso, nós teremos a formação de um carbânion. Sabe por quê? Porque eu vou manter o carbono aqui, né? Uma ligação aqui, do jeitinho que tá, só estou mantendo. Aí uma outra ligação aqui, tá? Uma ligação aqui em cima. O que vai acontecer? Como o carbono recebeu esse par de elétrons, ele vai ficar negativo, recebeu o par de elétrons, tá? Mas o que? Mas aí, ó, esse Z aqui perdeu elétrons, então ele fica positivo. Então vai ficar Z, o que? Positivo. Perceba que neste caso em particular, nós tivemos a formação de um carbânion, né, que é o carbono com a carga negativa. Então, neste caso, nós tivemos a formação de um carbânion. Tá? Então, nós formamos um carbânion, tá? Agora, nós vamos pegar esse carbocátion que nós formamos na primeira reação e vamos reagir com a molécula de água. Então, eu vou apagar o que eu escrevi aqui, tá? E vou reescrever, tá? Não reescrever, mas eu vou reescrever o carbocátion reagindo com a água, tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Depois vocês voltam no vídeo, tá? Então eu vou pegar aquele carbocátion que eu formei, ó. Então vou pegar o carbocátion que eu formei, ó. Carbono, uma ligação aqui, outra aqui, né? Então ele apresenta uma carga positiva, se ele é carbocátion é positiva. Aí eu vou reagi-lo com uma molécula de água. A água é o que? É oxigênio ligado a hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Aí nós temos um parzinho de elétrons aqui e outro parzinho de elétrons aqui. Tá vendo, pessoal? O que vai acontecer quando eu fizer esta reação? Um desses pares de elétron da molécula de água vai vir em direção ao carbocátion, em que nós representamos por uma seta curvada, tá? Então esse aqui é o nosso carbocátion, não é? Então vamos escrever, ó, ele é o nosso carbocátion, tá? O que o carbocátion faz, pessoal? O carbocátion, ele, né, ele vai receber um par de elétrons, porque o Solomons diz que o carbocátion é uma espécie deficiente de elétrons, né? Precisa de elétrons, necessita de elétrons. Então o carbocátion, ele recebe par de elétrons. Então vamos escrever assim, ó, recebe par de elétrons. E aí, pessoal, vem a teoria de Lewis aplicada para ácidos e bases.
em que ácido é toda espécie capaz de aceitar, de receber par de elétrons. Então, como o carbocátion recebe par de elétrons, ele é um ácido de Lewis. Então a gente escreve que ele é um ácido de Lewis. E ele é também o que? Um eletrófilo. Porque se ele quer receber elétrons, tá afim de elétron, ele é um eletrófilo. Filo é afinidade, elétron é elétron, então tem afinidade por elétrons. Tá? Então ele é também o que? Um eletrófilo. Ele é um eletrófilo. Certo? A água aqui, no caso, né, ela está doando esse par de elétrons. Então, se o carbocátion recebe o par de elétrons e configura-se, portanto, como ácido de Lewis, então a água que está doando é uma base de Lewis. Né? Então, a água é uma base de Lewis. Por quê? Porque a base vai doar esse par de elétrons para o carbocátion. Quando isto acontecer, né, será estabelecida uma ligação entre o carbono para com o oxigênio. Então nós podemos reescrever assim, ó, vou manter o carbono do jeito que está, né, uma ligação aqui e outra aqui, ó. Então uma ligação aqui e outra aqui, tá? E outra aqui em cima, né? Tudo bem? Estão entendendo? E aí, né, esse par de elétrons estabelece uma ligação entre os dois. Então nós temos uma ligação entre o carbono e o oxigênio. Aí nós mantemos o parzinho de elétrons que está aqui em cima, ó. Mantém o parzinho de elétrons aqui em cima. E os hidrogênios, né, remanescentes. Um aqui e outro aqui. Entendeu? Como a água, que funciona como uma base de Lewis, perdeu o par de elétrons, ela fica com uma carga positiva, né? Perdeu elétrons. Então aqui vai ser positivo. Entenderam, pessoal? É isso, então. Aí, nós temos a reação do carbocátion com outra base de Lewis. Mas vamos supor que agora essa base de Lewis eu represente por B-, tá? Então, eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar. Vou apagar só aqui de cima, né? Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o mesmo carbocátion, ó, carbono, uma ligação aqui, outra aqui e outra aqui, e aqui é positivo. Então, ó, meu carbocátion recebe par de elétron, ácido de Lewis, eletrófilo, tá? E vou reagir, né, com uma base genérica, que eu vou chamar de B-. O que eu vou ter? Bom, neste caso, pessoal, o que vai acontecer? Essa base de Lewis, ela tem que ter o par de elétrons, né? Tem que ter, senão não é base de Lewis, né? Tem que ter o parzinho de elétrons aqui. Vai doar esse parzinho de elétrons para o carbocátion. Então, nós teremos a formação do seguinte produto. Mantém o carbono com uma ligação aqui, outra aqui e outra aqui. O que acontece? Esse parzinho de elétrons aqui estabelece a ligação com o carbocátion, né? Então, com carbono. Então, ó, e aí forma, aqui estabelece um B, né? Entendeu? É isso, tá? Então, tive a formação desse produto aqui, tá, pessoal? Na próxima aula nós continuamos para o vídeo não ficar muito extenso. Muito obrigado.